Mas o pecado, para ser justificado na vida de uma pessoa, ele exige um pagamento. E o pagamento estipulado para o preço do pecado era a morte. E nós sempre temos que lembrar, né, do versículo 23 do capítulo 6 desse mesmo livro. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado exigia a morte. E Cristo pagou, amados, o preço. Cristo foi suficiente para o pagamento do preço. Entendam que se qualquer um pecador tivesse morrido naquela cruz, amados, não teria efeito algum. Porque seria algo... Um pecador morrendo por outro pecador não teria efeito. Não teria qualquer tipo de validade. Mas sendo o imaculado, ou aquele que não tinha o pecado, aquele que nasceu sem pecado, e a única pessoa que nasceu nesse mundo sem pecado, nasceu de geração normal, né? Porque alguns vão falar, mas Adão também nasceu. Não, Adão foi criado. Jesus Cristo nasceu sem o pecado. E era o único candidato para a cruz. E para salvar, amados, todos nós, Deus não mediu esforços, né? Havia um preço a ser pago e todo o preço foi quitado por Cristo naquela cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho unigênito, o único, ao qual não havia outro. Não há cenário, amados, onde o cristão convive com as práticas velhas e se diz uma nova pessoa. É exatamente sobre isso que ele está falando. Chega uma hora que algo há de romper. Nessa terra, quando nós abdicamos da vida velha, ela é morta e destruída com Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 6. Ele é claro. Por isso que nós fomos atraídos no corpo de Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído. O que diz lá, irmão Benedito? Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Para que o corpo do pecado fosse destruído. Mas o simples ato, né, de estarmos no pecado é querer fazer a vontade dele. Porque muitas pessoas acham que nascem nessa terra e mesmo não fazem coisas ruins. Mas não é o ato de fazer ou deixar de fazer algo ruim ou bom. Isso não muda nada entre nós. Afinal de contas, isso nunca será levado em consideração, tá, amados? Lá no grande dia será ou estar em Cristo ou não estar em Cristo. Não é porque você fez X número de boas ações ou deixou de fazer. Não é porque você veio na igreja X número de vezes ou não veio. Isso não será levado em conta. Tem uma finalidade, a ressurreição de Cristo. Simplesmente porque ele vive. Porque se o próprio Cristo tivesse permanecido na morte, logo o título de Cristo não serviria para ele. Quando Cristo anuncia sua morte, ele retorna dizendo a eles, mas como assim? Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Entendem como eles... Mas como assim, Jesus? Nós aprendemos pela lei que o Filho de Deus nunca morre. E de fato, não morre. Porque ele é a vida e permanece eternamente. Mas para que nós participássemos dessa vida, ele teve que morrer. E nos levar a morrer com ele. Mas é sempre esse raciocínio, tá? A cruz vazia não tem finalidade nenhuma. Somente você olhar para Cristo, naqueles símbolos que o pessoal costuma usar, né? E você não se ver pregado lá, não tem finalidade nenhuma. Porque só você está vendo que um homem morreu numa cruz, ao qual milhares morreram numa cruz. E qual a diferença de Cristo para os outros? Tinha 2 ladrões do lado dele. Qual a diferença dele para os outros? É entender a finalidade da morte dele e a minha inclusão na morte dele, para que dê sentido. Sabe por quê? Se tudo que eu fizesse ou faço tivesse ato de justificação para mim, qual a validade da morte de Cristo? Versículo 21 do capítulo 2 de Gálatas. Não aniquilo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou morreu por nada. Algumas versões vão dizer debalde, igual a minha diz, né? Morreu por nada. Se Cristo elevado naquela cruz não tem o poder suficiente de me levar a morrer com ele, de destruir o meu pecado e 3 dias depois me ressuscitar em novidade de vida, amados, qual a finalidade de estarmos aqui hoje, 2000 anos depois desse acontecimento, falando disso? Entende como a gente só está reunido aqui para nada também? Estamos perdendo tempo. Foi para isso qual o Senhor nos separou, para o dia de hoje. Para que hoje possamos anunciar a sua morte. E o que ele fala no 31? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essas coisas do que, pai? Está falando da intercessão do Espírito Santo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há. O que responde o versículo 33. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Peraí, eu já não estou mais condenado. Quem é que vai me acusar de alguma coisa? Ninguém. Porque aqui está falando de salvação ou condenação. Quem tentará acusação sobre aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo? Ninguém.
Ninguém. Nem o próprio Satanás, nem qualquer pessoa, nem qualquer um outro. Quem os julga é Cristo, é Deus. Diante do Pai, lá naquele grande dia, Pai, esse aqui está comigo, esse aqui morreu comigo na cruz, esse aqui é dos nossos. Oh, amado, seja bem-vindo, bendito os filhos, né? Possui a terra que está já feita e preparada antes da fundação do mundo, esses muitos escutarão. E aí vem a outra filhinha, né? Oh, Pai, esse aqui eu nunca conheci, não. E aí Deus fala, realmente, esse aqui a gente não conhece. E aí esse é, opa, a escadinha, desce aqui pela esquerda e pode descer. E aí é a separação eterna. Entendem como Cristo está falando sobre salvação? Muitas pessoas põem esse versículo debaixo do braço, assim, ninguém tem acusação contra mim, ninguém pode fazer nada contra mim, se falar em mim, Deus toca e morre. Ô, amado, é ignorância. Eu só faço rir quando eu escuto coisas dessas, né? Pessoas que profetizam, né? Usam palavras de profecia, a qual muitas vezes Deus não ordenou. A seriedade, viu, amados, ao qual nós devemos levar a palavra de Deus é sem igual. E aí, com essa conduta, com Deus vivendo em nós e nós deixando ser reinado por Ele, tenhamos uma vida reta para que as pessoas vejam o nosso testemunho. As pessoas olhem para nós e sintam vontade de estar aqui, amados. Sintam vontade de cultuar, sintam vontade de estar aqui louvando. Olhe para você e veja Cristo vivendo em você. Por isso, há um grande abismo onde separam, de fato, quem é usado por Deus, usa o nome de Deus seriamente, por aqueles que só querem se promover, por aqueles que só querem qualquer tipo de símbolo de status, né? Hoje está muito na moda nas redes sociais e nós criamos isso. Isso é o mal do nosso século e nós estamos alimentando isso e cada vez está pior. E aí pessoas que estão se esquecendo do rudimento principal, que é deixar Cristo crescer. Se Deus é por nós quem? Aqueles que anunciam o seu nome, aqueles que verdadeiramente anunciam o evangelho genuíno. É esse que Deus é por eles. Mas entender que a salvação vem por meio de crer em Cristo Jesus e não por meio de nenhuma outra coisa. Se eu amo o meu Pai, e aqui o meu Pai que está nos céus, eu obedeço à vontade dele. Se eu obedeço à vontade dele, naturalmente as coisas contribuem para o meu bem. Para o bem, como Deus observa, não como eu observo. O bem para que o Deus que conhece o meu dia de amanhã, se ele vai existir ou não, sabe o que é bem. Quando os israelitas questionam ele, mas nós aprendemos que o Cristo não morre. Porque Cristo falou a 2 versículos anteriores, né? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Dizia isto significando de que morte havia de morrer. Cristo mostrou a morte para eles, a qual o Filho do Homem atrairia todo ser humano no seu corpo para transformar. Amados, quer ver outro presente que nós recebemos? Ezequiel, capítulo 36, versos 25 a 27. Esse presente veio junto, viu, amados, com Cristo Jesus. Eu digo que ele é um segundo, né? Porque após Cristo vir a esse mundo, nos atrair, ser morto, sepultado, né? E depois ressuscitado, aí nós recebemos esse presentinho de Deus. O que diz lá? Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Ser uma nova criatura é algo indescritível. Ser uma pessoa que foi regenerada pelo sangue de Cristo, pela morte, pela ressurreição, é algo intransferível. A gente não tem como pegar esse presente e dar a outra pessoa. Os físicos a gente consegue, né? Ah, não gostei disso ou não me serviu, né? Não tem como trocar, vou presentear outra pessoa. O coração de carne, amados, ele é dado somente àqueles que, através da água pura aspergida sobre a pessoa ou sobre a palavra. Água pura é a palavra, amados. O evangelho genuíno. O evangelho que prega Cristo crucificado e nós crucificado com ele. Esse evangelho genuíno é o que causa a transformação daquilo que era de pedra e se transformou em carne. Retiro de pedra, né? Retirarei o coração de pedra. Esse não serve para nada. Por que fala de pedra, né, amados? Porque é incapaz de amar. Porque é incapaz de ter qualquer tipo de sentimento. É incapaz de produzir qualquer coisa boa nele. Por isso que ele é trocado. Amados, Cristo morreu por todos, tá? Mas nem todos vão crer nisso. Nem todos vão chegar nesse pleno conhecimento. Nem todos vão querer crer nisso. Então, se você beber, fumar, fazer as coisas erradas, você tem que pagar. Se tudo que você tem que fazer de errado, você paga, né? Agora, para pro céu é tudo de graça. O que é mais fácil, né? O que é mais difícil? A salvação vem pela graça. Jesus Cristo veio de graça. Eu sou incluído no corpo dele de graça. Aí, Romanos capítulo 3, versos 24. É tudo pela graça e gratuitamente. O que é mais fácil, então? Sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante.
A Cristo Jesus, é o que diz o verso 34 aqui, amados, nosso texto. Se eu fui salvo gratuitamente pela graça, quem é que condena? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ninguém condena aquele que está em Cristo Jesus. Ninguém, amados.